Vamos tentar explicar mais um pouquinho sobre as aplicações das propriedades de potência de mesma base. Aqui eu tenho vários exemplos de propriedades de potência de mesma base. E esse número maior, esse número baixo, é a base. Para eu trabalhar com as propriedades, você deve observar que todas as bases na operação, elas são iguais. Se elas são iguais, se eu estou trabalhando com multiplicação, propriedade de potência, se as bases são iguais, eu só vou olhar para os expoentes, que são os números de cima. Se as bases forem diferentes, aí eu vou resolver a potência. Se não for, se forem iguais, então eu trabalho as propriedades de potência. Esse primeiro exemplo eu tenho 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado à sétima potência. Se as bases são iguais, então eu repito a base e vou somar os expoentes. 5 mais 7. Então, 3, 5 mais 7, 12. É só isso, eu não vou ter que resolver essa potência. Eu só vou trabalhar seu expoente. Eu tenho aqui a base 9, eles estão multiplicando, então eu vou repetir essa base que é 9, e se é a multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 5, 7, e 7 mais 3, 10. Agora aqui eu tenho a divisão de potência da mesma base. O que a minha propriedade de divisão de potência da mesma base fala? Que eu devo repetir a base e agora eu vou subtrair os expoentes. 12, aqui é menos. 7 menos 5, 2. Então, a divisão de potência da mesma base, ela diz que eu devo repetir a base e subtrair os expoentes. 7 menos 5, 2. Aqui eu já tenho uma expressão numérica somente com potências. Então, eu vou aplicar as propriedades. Aqui eu tenho multiplicação e divisão. Tanto faz. Na expressão numérica, ou eu multiplico primeiro e divido, mas como essa divisão está dividindo o resultado de um parêntese, então eu vou repetir toda essa expressão e vou eliminar os parênteses. Então vai ficar 5 sobre 3, elevado a 13, vezes 5 elevado a 7, dividido. Dentro do parêntese eu tenho uma multiplicação de potência da mesma base. Repito a base e somo meus expoentes. 17 mais 2, 19. Agora, eu vou resolver, ou eu resolvo a multiplicação ou a divisão. Vou resolver primeiro a multiplicação. Repito a base e somo os expoentes. 13 mais 7, 20, dividido por 5 elevado a 19, 19ª potência. E aqui é uma divisão de potência, onde eu repito a base e subtraio os expoentes. 20 menos 19 é 1. Esse 1 eu posso colocar ou não, porque todo número inteiro subentende que ele tem o expoente que é o 1. Agora eu tenho 2 parênteses. Então, vou primeiro eliminar os parênteses. Aqui nesse primeiro parêntese eu tenho a divisão de potência de mesma base, que é 4. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2, 4. Vezes divisão de potência da mesma base também. Repito a base e subtrai os expoentes, diminuo, né? 8 menos 1, 7.
como é que fica aqui agora que a multiplicação? Repito a base, que é o 4, e vou somar os expoentes. 4 mais 7, 11. Então, primeiro eu eliminei os parênteses para depois eu multiplicar, usando propriedade de potência. Sempre vai ser a mesma coisa. Se a multiplicação de potência da mesma base, eu somo, e se for divisão, eu subtraio. Nesse próximo exemplo, eu já não tenho mais divisão e multiplicação de potência da mesma base, porque eu tenho duas bases e eu tenho somente um expoente. Esse expoente, como aqui essas bases estão entre parênteses, então esse expoente ele é tanto do 7 quanto do 5. Eu posso resolver de duas formas. Ou eu multiplico 7 vezes 5, 35, e elevo a sexta potência, ou eu represento assim: 7 elevado à sexta potência vezes 5 elevado à sexta potência. Preciso calcular a potência só se a expressão precisar pedir, tá? Se for só isso para representar, termino aqui a conta. A mesma coisa aqui com 3 bases diferentes e somente um expoente. Eu só represento 3 elevado à oitava vezes 11 elevado à oitava potência vezes 13 elevado à oitava potência. Eu só represento. Essa próxima propriedade, ela é potência de potência, onde eu repito a base, que só tem uma base, que é o 10, e esses expoentes eu vou multiplicar. Então, vai ficar como 6 vezes 3, 10 elevado à 18ª potência. Aqui eu tenho, dentro do meu parêntese, a divisão de potência da mesma base, e isso está sendo elevado à 4ª potência. Como é que eu devo fazer? Aplico aqui divisão de potência da mesma base, repito a base e subtraio os expoentes, 6 menos 3, 3, e isso está sendo elevado à 4ª potência. Então, vai ser 5 e vou multiplicar. 3 vezes 4, 12. Somente isso. Aqui, a mesma coisa. Ó, 2 elevado à terceira, que é elevado à 5ª potência, vezes 3 elevado à terceira, entre parênteses, para poder dizer que esse 5 ele é expoente tanto do 3 quanto do expoente. E vou resolver só o expoente, potência de potência. 2, 3 vezes 5, 15, vezes 3, 3 vezes 5, 15 também. Eu faço somente isso, tá ok? Eu posso resolver também aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 elevado a 15, porque é a mesmo expoente. Vamos agora tentar resolver algumas expressões numéricas envolvendo potência. Nas expressões numéricas, nós sabemos que tem uma regra para resolução, de acordo com as operações matemáticas. Até então, nós vimos, primeiro, resolve a divisão ou a multiplicação, depois a soma ou a subtração. Agora, com a potência, primeiro, se numa expressão numérica envolver uma potência, primeiro eu devo resolver a potência. Depois eu resolvo a divisão e a multiplicação, ou a multiplicação, e por fim eu resolvo a soma ou a subtração. Então, aqui eu tenho 3 elevado à 4ª potência, vezes 3, menos 3 ao quadrado. Primeiro, eu devo resolver as potenciações.
Então, primeiro eu vou resolver 2 elevado à quarta potência. Aí, lá do lado, não é para fazer aqui na expressão numérica, na resolução. Se você não sabe direitinho, do lado você vai ver quanto é 2 elevado à quarta potência. Essa memória de cálculo aqui, você não deve fazer no meio da sua expressão numérica. Então, se é 2 elevado à quarta potência, eu vou repetir 4 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, esse resultado é que eu vou colocar aqui. 16 vezes 3 menos 3 elevado ao quadrado, a mesma coisa. Eu faço sempre separado, que é 9. Agora, entre multiplicação e subtração, primeiro eu resolvo a multiplicação. Mesma coisa, a memória de cálculo sempre é ao lado. 16 vezes 3. Se você não sabe ainda de cabeça, então faça separado. 3 vezes 6, 18, vai 1. E 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aí 48 menos 9, que é igual a 39. Tá ok? A próxima é 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é a mesma coisa. Se você não sabe quanto é, faça no seu rascunho. 5 vezes 5 vezes 5. Você não tem prática ainda, então não tem por que tentar adivinhar. E isso aqui jamais deve aparecer aqui no meio da expressão numérica. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 faz separado e dá 125. Coloco aqui. Menos 65 mais 2 elevado ao cubo. Aqui eu já fiz, então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí, entre uma subtração e uma soma, tanto faz. Mas vamos trabalhar primeiro com a subtração. 125 menos 65. 5 menos 5, 0. E 12 menos 6, 6. 60 mais 8, que é igual a 68. Tá ok? A mesma coisa aqui. Olha, eu tenho subtração, divisão, soma, multiplicação e potenciação. Eu tenho as 5 operações matemáticas. Então, qual primeiro que eu vou usar? Sempre será primeiro a potência. Então, 37 menos 6 ao quadrado, 36, dividido por 3, mais 3 ao quadrado, 9, vezes 2, vezes 10. Agora, eu vou ou dividir ou vou multiplicar. Não posso fazer essa subtração logo. Então, eu vou pegar 37 menos 36 dividido por 3, que dá 12. Depois você faz a sua conta ao lado. Mais, aqui ó, 9, aqui é menos, né? 9 vezes 2, 18, menos 10. Agora sim eu vou subtrair. 37 menos 12. 7 menos 2, 5. E 3 menos 1, 2. 25 mais 18 menos 10. 25 mais 18, eu tenho 5 mais 8, 13. Vai 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 43 menos 10.
43 menos 10, 23. Nesse próximo exemplo, esses exemplos eu tirei do exercício do livro, tá? Do caderno 2. Esse próximo exemplo, eu tenho P, tenho letra. Claro que eu não vou tentar achar o valor das letras. Por enquanto, ainda não vamos trabalhar com letras, com a parte literal da matemática. Vamos já utilizar, se tem letra, se envolve letra, eu vou fazer as propriedades de potência. Aqui eu tenho P elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Então, eu já sei que é uma multiplicação de... potência de potência. Então, o que eu faço? Repito a base, que é o P, e multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10 vezes P à oitava, dividido por P sobre 17, 17ª potência. Multiplicação de potência da mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 18 dividido por P elevado a 17. E aí, aplica a propriedade divisão de potência da mesma base. Repito a base e vou subtrair os expoentes. 18 menos 17. Esse 1 pode aparecer ou não. O próximo envolve M e P. Então, primeiro eu vou resolver logo isso aqui, que é, olha só, eu tenho essas bases, que são essas potências, e ela está sendo elevada a uma outra potência, que é o 4. Então, vou eliminar logo o parêntese. M, 3 vezes 4. É como se fosse isso aqui, ó. Vezes... É como se fosse isso aqui. Tá? Agora eu vou resolver. M, 3 vezes 4, 12, vezes P, 2 vezes 4, 8, vezes M à quinta, vezes P ao quadrado, vezes M à sexta. Só vou juntar quem tem M para um lado e quem não tem para o outro. E o P para o outro lado. M elevado a 12, vezes M à quinta e vezes M à sexta, vezes P à oitava, vezes P ao quadrado. O que eu fiz? Eu juntei, eu aproximei quem tem M e depois eu coloquei próximos quem tem somente P. Quem é só com base P. Aqui eu tenho multiplicação de potência na mesma base, que a base é o M. Então, o que eu faço? Repito a base. Deixa eu só arredar um pouquinho. Acho que dá. Repito a base M e somo os expoentes. 12 mais 5, 17. 17 mais 6, 23. Vezes P, 8 mais 2, 10.